Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graças a Deus, estamos aqui em mais um culto de adoração a Deus, louvamos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede nesse momento tão difícil, mas para nós muito especial, porque mesmo distante, como eu já disse em algumas das minhas preleções, o Senhor tem nos concedido essa oportunidade de congregarmos através dos meios de comunicação. O Senhor tem nos dado a oportunidade de adorar, de glorificar e de bendizer o nome dEle. Eu quero pedir neste momento, eu sei que é difícil porque você está no seu lar e o culto online fica um pouco difícil de manter a atenção dos irmãos aí em casa, devido a algumas ocorrências que acontecem dentro do nosso lar. Mas eu quero pedir para que, nesse momento, você mantenha toda a tua atenção à reflexão que iremos fazer, não iremos ser muito extenso, iremos fazer da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Ela está no livro do Êxodo, no capítulo 33. Então eu quero compartilhar com você essa palavra, cujo tema é Tua presença maior do que tudo. Então, marque bem este tema. A tua presença é maior do que tudo. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia. Eu vou esperar um pouquinho e eu acredito que você já está com a tua Bíblia em mãos. Abre ela no capítulo 33 do livro do Êxodo. E vamos ler tão somente o versículo de número 15 para a nossa meditação nesta noite. Êxodo 33, 15, que diz assim: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu vou ler mais uma vez para ficar fixado na sua mente. Se você quiser fazer a leitura junto comigo na tua tradução, fique à vontade aí no seu lar, faça a leitura comigo. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu sei que o nosso irmão pastor Daniel, ele já fez um período de oração, mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, eu quero também fazer com vocês um período de oração. E, como sempre falamos, nessa oração, pedir que o Senhor venha nos dar a direção da sua palavra e também orar por todos os pedidos que estamos apresentando dia após dia na presença do Senhor. Amém? Pai querido, Deus amado, é em nome de Jesus que eu estou aqui, Senhor, neste culto, através dos meios de comunicação, este canal que o Senhor nos proporcionou, para nos mantermos, ó Pai, ligados como igreja, cultuando e louvando e adorando o Teu santo nome. Pai, nós pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha abençoar todos aqueles, ó Pai, que estão envolvidos, Senhor, na responsabilidade de salvar vidas. Pedimos também que o Senhor abençoe os nossos governantes e todos aqueles que têm trabalhado, Senhor, para dar uma solução para esta situação. Sabemos que toda a resposta vem das Tuas mãos. Senhor, continua nos abençoando, continua dando a direção, continua abençoando o Teu povo. E fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração para falar com os irmãos nesta noite, neste culto.
Eu quero que você preste muita atenção, e se você puder pegar um papel, se você puder pegar uma caneta e quiser fazer algumas anotações, que você possa fazer. Eu quero refletir um pouco sobre a presença do Senhor. Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre a importância da presença do Senhor. Nós todos sabemos a história do povo de Israel. Eu não preciso aqui contar toda a história, desde o seu princípio, lá do capítulo 12 do Gênesis, onde Deus chama um homem, e daquele homem o Senhor tira ele da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e o Senhor o traz para um lugar que ainda não o havia mostrado, mas ele sai, e a Bíblia diz que ele sai sem saber para onde ia. Daquele povo Deus escolheu um homem. Deste homem, Deus proporcionou uma família. E dessa família, que é a família de Jacó, porque esse homem tem um filho, e esse filho, que é o filho da promessa, o riso, a alegria dos seus pais, ele tem também 2 outros filhos, e um desses, por nome Jacó, foi dessa raiz que nasce a nação de Israel, dos 12 filhos de Jacó. E toda a história os irmãos já conhecem, eu não quero aqui me prender em toda essa história que os irmãos já conhecem. A história que eles vão para o Egito, e de lá Deus os tira, baseado em uma promessa que Deus fez lá para aquele homem, que ele chamou lá no começo, Abraão. Deus prometeu a ele, dar a ele aquela terra que ele peregrinava, ainda que ele não sabia que era aquele local que Deus iria lhe dar. Deus prometeu dar a terra de Canaã para ele, mas disse: você vai dormir, você vai morrer, e essa promessa alcançará a sua 4ª geração. E o que acontece? O povo fica 400 anos no Egito. O povo fica 430 anos. Foi a data que eles saem de lá do Egito. Baseados, alicerçados em uma promessa. E é aqui que eu quero refletir com os irmãos o tema da minha mensagem. Depois de viver muito tempo na escravidão, e com a promessa de libertação, de uma terra que mana leite e mel, que manava leite e mel, de uma terra cheia de prosperidade, depois de viver todo esse tempo na escravidão, e com a promessa dessa terra, o que esse povo mais queria, ao sair do Egito, ao sair da escravidão, o que eles mais queriam, era chegar ao lugar que Deus o havia prometido, é chegar à terra da promessa. Mas todos nós sabemos que para isso, eles tinham que percorrer um caminho, que para isso eles teriam que passar por provações, que para isso eles seriam provados, tinha um caminho a percorrer. Mas há um povo com um coração duvidoso caminhando para a terra de Canaã. A Bíblia nos revela um povo que tinha corações carregados de dúvida, de medo. Será que aquilo que Deus prometeu vai acontecer? Nós vemos um povo
que eles estavam acostumados com altos e baixos. Um povo que outrora estava cantando, louvando a Deus depois de uma vitória, mas passado por um período de provação, eles já estavam murmurando, já estavam sobrecarregados de dúvidas com respeito à liderança de Moisés, com respeito a se realmente eles iam chegar àquela terra, com respeito se valeu a pena deixar o Egito. Os corações carregados de dúvida. Um povo que se animava quando eles viam a mão de Deus, porque eles estavam acostumados com as mãos de Deus. Eles estavam acostumados com os milagres de Deus. Eles estavam acostumados só com as promessas de Deus. Eu quero pensar com vocês aqui nesta noite. Quando eu escrevia e meditava sobre o que eu ia falar, veio à minha mente uma coisa que eu fico pensando. Como que vivem os cristãos hoje? Como nós vivemos hoje? Pare um pouco, pense comigo. Como que você vive? Como que a igreja de Cristo vive? Eu não vou dizer que a igreja de Cristo é o Israel de Deus, não posso dizer isso porque teologicamente não é correto. Israel é Israel e igreja é igreja. Israel tem a sua participação na história e a igreja também tem a sua participação na história. A igreja nunca foi o Israel de Deus. Ao contrário, a igreja é a união de judeus e gentios. E Paulo disse que dos judeus e dos gentios, Deus fez um único povo, está lá. Em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 32, Deus fez um único povo, que nós chamamos de igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E eu fico pensando, como que vive os cristãos hoje? Eu fico pensando, será que estamos muito diferentes deles? O Senhor também nos chamou do Egito. O Senhor também nos chamou da escravidão. O Senhor também nos libertou. Nós vivíamos sobrecarregados com os nossos pecados. Nós vivíamos na escravidão. E Paulo vai dizer que nós caminhávamos para a perdição. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia e graça, Ele nos trouxe, Ele nos salvou, Ele nos libertou do Egito, com a mesma promessa, não de uma Canaã terrestre, mas de uma Jerusalém celestial. Ele nos traz a promessa de caminharmos para uma Jerusalém celestial. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu fico pensando que da mesma forma que eles saíram do Egito para ir para Canaã, para a terra que emana leite e mel, tinha que percorrer um caminho. Eu disse aqui que tinham que passar por provações. Da mesma forma, nós também temos que percorrer um caminho até a Jerusalém celestial. Temos que percorrer um caminho até a terra prometida, que é a nossa Jerusalém, não a terrena, mas a celestial. E como estão os nossos corações? Como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos corações? Será que estamos diferentes? Será que as nossas atitudes são as mesmas? Eu quero refletir com você isto. O que vale
para nós. Estamos olhando as mãos de Deus? Qual é o maior valor que nós temos? Eu classifiquei alguns deles aqui, eu quero compartilhar com você. Será que são as bênçãos? Será que são as promessas? Será que é a voz de Deus? Será que a nossa maior bênção é o céu? Hoje estamos, de alguma forma, impedidos de congregarmos no templo. Será que é o templo? Será que eu perco a minha identidade por causa do templo? Será que é a bênção de Deus? Porque muitos usam essa expressão, eu vou buscar a bênção. Outro usa a expressão, eu estou firme nas promessas. Outro usam a expressão, eu vou para ouvir o que Deus tem a me dizer. Ele está acostumado com a voz de Deus. E outro diz, olha, o que eu mais quero com toda a minha luta é chegar ao céu. E alguns chegam até o ponto de dizer, nem que eu seja faxineiro, nem sei se terá faxineiro lá no céu. Não precisa, né? Mas usavam essa expressão, eu quero chegar ao céu. Pastor, o que o Senhor quer nos dizer com tudo isso? É que eu vejo neste texto, vamos para o texto. Se você voltar lá no primeiro versículo do texto, acompanhe comigo. O Senhor, Ele está irado com o povo, porque o povo fez um bezerro. O povo pecou. O povo deixou de adorar ao Senhor. O povo duvidou das promessas de Deus. E agora Deus, é como eu vejo aqui, Deus ele dizendo assim, Moisés, o que vocês querem? O que esse povo quer? Eles querem a Canaã? Tudo bem, Moisés. Leve eles para Canaã. Não é isso que eles querem? Leve eles para Canaã. Olha o versículo 3, acompanhe comigo. Do capítulo 33. Sobe para a terra que emana leite e mel. Sobe para lá, Moisés. Não é isso que eles querem? Sobe para a terra que emana leite e mel. É isso que eles querem. Então leva eles. Mas eu não irei com vocês. O versículo 2, Deus diz, eu vou mandar um anjo. Eu não irei, eu vou mandar um anjo, leva eles. Eles querem a terra, que emana leite e mel, então leve eles. Eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. É nesse momento que Moisés traz a resposta de Deus para o povo. E depois Moisés vai para a tenda orar. E agora não como servo de Deus, mas como amigo de Deus. Porque quando Moisés entra na tenda, amados, a Bíblia diz que a nuvem da presença de Deus desce sobre a tenda de Moisés. A tenda que ele entrou e que todo o povo, diz que quando Moisés se dirigia para aquela tenda, todo o povo se colocava à porta das suas tendas e ficava olhando Moisés entrar naquela tenda. E quando Moisés entrava naquela tenda, a nuvem da presença de Deus baixava sobre aquela tenda. E Deus falava com Moisés face a face. E Deus agora tem a sua presença na tenda e Moisés lá.
E Moisés, agora como um amigo de Deus, ele faz alguns pedidos a Deus. E a gente entende aqui no texto não como um servo, mas como um amigo. E é isso que eu quero meditar rápido com vocês. O que vale a pena? Para os israelitas era Canaã, e Deus disse, se eles querem Canaã, leve eles para Canaã, eu não vou. Quem vai com eles, quem vai com vocês é um anjo, eu vou mandar um anjo e eu não vou. Eles querem a Canaã, leve eles. Eu fico pensando se alguma vez Deus também não disse isso para mim ou para você, quando as nossas intenções só estão voltadas para as coisas que eu disse aqui, para as bênçãos, para as promessas, para ouvir tão somente a voz de Deus, ou para chegar no céu. Você quer chegar no céu? Chegue no céu. E talvez se Deus oferecer para nós, você vai para o céu e eu vou te mandar um anjo para te acompanhar. Tem muita gente que fica muito feliz por isso. Moisés não, ele não entendeu que era uma boa proposta. Olha o que ele diz, e eu quero aqui trazer para vocês algumas lições. Moisés, ele tinha algumas pontuações, algumas observações que ele coloca na presença de Deus, porque Moisés precisava, não de Canaã. Moisés não queria ir para Canaã com um anjo, porque Canaã não teria nenhum valor se ele chegasse lá sem a presença de Deus. Canaã só seria Canaã de promessa, de terra que mana leite e mel, se tivesse a presença de Deus nela, se Deus o acompanhasse. Amados, eu disse uma vez lá na igreja de Diadema, se Jesus não nos acompanhar, se Jesus não estiver no céu, o céu não é céu. Céu não é céu sem Cristo, sem Jesus. Então, o que é de maior importância para nós é chegarmos ao céu. Moisés, ele disse para Deus, Senhor, eu preciso saber de algumas coisas, que a nossa satisfação, Senhor, ela não está em ouvir a Tua voz. A nossa satisfação não está só em ouvir a Tua voz. Olha o que o texto diz, amados, o versículo 12, disse Moisés ao Senhor, Tu me disseste, faz subir este povo, porém não me deste a saber quem has de enviar comigo. Ou seja, Senhor, Tu falaste comigo, leva esse povo. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele disse, só a sua voz não me satisfaz, eu quero saber quem é que vai. Quem vai comigo? Segundo lugar, Moisés, ele tinha certeza que a presença de Deus, ela era um sinal para as nações. Ele vai dizer no verso 16, Senhor, se o Senhor não for conosco, o que nós diremos às nações? Olha o que diz o versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós somos diferentes de todos os povos. E o sinal que esses povos vão saber
que achamos graça aos teus olhos é o Senhor andar conosco, é a tua presença. Terceiro lugar, Moisés precisava da presença dele para si mesmo. Ele precisava da presença dele para ele mesmo, porque ele vai dizer aqui a partir do verso 17, quando Deus disse: a minha presença vai com você. Ele diz: Senhor, se a tua presença é comigo, deixa-me ver a tua glória, deixa-me ver a tua face. E Deus disse para Moisés: toda a minha bondade passará por você. Não verá a minha face, me verá pelas costas, mas toda a minha bondade passará por você. Moisés sabia que a presença de Deus era essencial para ele. Eu quero encerrar aqui fazendo aplicação para nós nesses dias. Amados, lembremos, nossa satisfação, ela não está só em ouvir a voz de Deus. Talvez você fique muito feliz em ouvir a voz de Deus. E quantas pessoas eu já vi felizes dizendo: olha, Deus falou comigo. E saiu do culto muito feliz, porque ouviu a voz de Deus. Mas eu pergunto: e a tua caminhada? Será apenas com lembranças da voz de Deus? Será que você vai apenas ficar lembrando daquilo que Deus te falou há alguns anos atrás? A voz de Deus de alguns anos? Segundo lugar, nossa satisfação, ela não está em tão somente conhecer as promessas de Deus. As promessas que Deus nos faz, o caminho que Ele tem para nós caminharmos. Moisés, ele vai dizer: Senhor, nos mostra o teu caminho, mas nos mostra o teu caminho para que nós possamos te conhecer. Isso é bom. Mostra-nos a tua bondade, para que nós possamos te conhecer. Mostra, Senhor, a tua benignidade, o teu amor, para que nós possamos te conhecer. Você vai poder conhecer a Deus quando Deus revelar a bondade, o seu caminho, o seu amor. Tudo isso é muito bom, mas isso não deve ser apenas meros conhecimentos de Deus, ou meras informações sobre Deus, sobre Jesus. Não. Moisés queria muito mais. No versículo 13 ele diz assim: me mostra o teu caminho para que possamos te conhecer. Mas no versículo 15 ele vai dizer o que existe de maior valor, onde estava a maior satisfação, porque a maior satisfação está além da voz, da mão, das promessas, do céu. Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, se a tua presença não for conosco, nos deixe morrer aqui mesmo. Canaã não será Canaã se o Senhor não for conosco. A nossa caminhada não será uma caminhada de vitória, de bênção, se o Senhor não estiver conosco. Senhor, a tua presença é maior do que Canaã.
A tua presença é maior do que as tuas promessas. A tua presença é maior do que os anjos, é maior do que o céu. A tua presença, Senhor, é maior do que tudo. Amados, busque, almeje a presença de Deus. A presença de Deus é maior do que tudo. E eu vou repetir: o céu só será céu se houver nele a presença de Deus. O céu só é céu por causa da presença de Deus. A nossa vida cristã só é uma vida cristã verdadeira, fidedigna, se houver nela a presença de Deus. Porque você pode estar carregado de bênçãos, de prosperidade, você pode estar carregado de conhecimento e de informação, ou informações sobre Deus, mas se você não tiver na sua vida a presença de Deus, você não tem nada, porque o que vale para nós é a presença de Deus, é Jesus Cristo. O que vale para nós é Jesus Cristo. Eu, quando meditava no versículo 13, quando Moisés disse assim: Senhor, nos mostre o teu caminho, para que nós possamos te conhecer, me veio à mente João 14,6. Moisés fez o pedido, João 14,6, Jesus nos dá a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A presença de Cristo em nossas vidas é que nos faz valer ser cristão, é que o céu terá valor, é que as bênçãos serão bênçãos de verdade, é que as promessas valerão ser cumpridas, é que onde valerá chegar a Canaã, mas chegar com a presença de Deus, com a presença de Cristo, com Cristo nas nossas vidas. Amado, mais importante do que a voz, mais importante do que as promessas, mais importante do que o céu, é a presença, é Cristo. Céu só é céu se Cristo estiver lá. João vai dizer que ele fez tudo. João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, faça comigo um jogo de palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Sem ele, nada. Por mais que você tenha, é nada. Com ele, tudo. A presença dele é o que nos vale. Que Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.